Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uns 7 minutos. Nosso assunto aqui é mundo do trabalho e o tema de hoje, ser mentor, porque a gente tem observado que os programas de mentoria e o papel dos mentores têm ajudado a gente cada vez mais a superar esses desafios do mercado de trabalho, que cada vez muda a regra do jogo. A gente acerta a resposta e o mercado muda a pergunta. E o que a gente está trazendo aqui são as 40 características de um mentor. São afirmações que aí você vai responder de 0 a 10. Não se preocupe, se você não respondeu, vai estar aqui na descrição desse episódio o link para você participar. Ao responder, você tem lá a nota final que vai mostrar em que quadrante o teu momento de mentor está. E também algumas dicas do que eu faço para ir para o próximo nível de mentor. A gente está aqui caminhando para a nossa 9ª pergunta. Se você perdeu as anteriores, tá tudo bem, você pode assistir os episódios anteriores no canal do YouTube. No canal do YouTube, aproveita, assina, marca o sininho para você não perder nem nossos temas sobre mentoria e nem nossos temas sobre carreira saudável, que é o que acontece aqui nas nossas conversas de 7 minutos. Se eu não te contei ainda, a gente tem aqui as 40 perguntas do Ser Mentor e também a leitura do livro Carreira Saudável. Só para te contar, já que a gente está indo aqui para o 9º episódio. Bom, nos episódios anteriores, nós falamos sobre a capacidade de compartilhar minhas emoções e lidar com as emoções do outro. Nós falamos sobre nossa capacidade de compreender o outro sem julgá-lo. Nós também falamos sobre a disposição de rever crenças e pré-julgamentos. E hoje, pergunta do milhão é: sou capaz de me permitir experiências e conhecimentos novos? Quando a gente observa que num único dia, hoje, enquanto espécie, somos capazes de gerar conhecimento que antes demorava 100 anos, é claro que por mais resultados incríveis que eu tenha tido, e por isso que eu posso ser um mentor ou uma mentora, algumas coisas elas vão modificando. Então, por exemplo, hoje a gente tem alguns bons mentores que não se adaptaram a esse mundo mais digital, mais online. E nem sempre, hoje, com toda essa liberdade geográfica, quem precisa da nossa atuação enquanto mentor consegue se deslocar até nós. Pode estar em outro país, outro estado, outra cidade. Então, não são só questões como tecnologia. Vamos pegar as questões de diversidade, igualdade e equidade e inclusão, que, de repente, um super mentor, quando ele era líder, ele desempenhava suas funções, essas coisas não tinham a relevância que tem hoje. Então, a gente vai ter que aprender questões de gênero, aprender questões de raça, aprender várias questões e eu preciso me atualizar, senão eu vou acabar virando um dinossauro. Então, tem muito mentor muito bom que acaba não conseguindo bons resultados porque ele está com dificuldade de atualizar, muitas vezes, pequenas coisas. Então, voltando aqui para a nossa pergunta, sou capaz de me permitir experiências e conhecimentos novos? E aqui a gente vai, às vezes, ter que falar sobre conhecimentos de outras culturas, conhecimentos de outros idiomas, conhecimentos de outras tecnologias, conhecimentos de outras tendências. E de conhecimento aqui não vai faltar. E olha que interessante, não é só conhecimento, é experiência. Então, vocês vão observar na minha fala que sempre quando eu falo sobre mentor, a gente compartilha conhecimento e experiência. Então, não adianta eu ser um PhD num determinado assunto se eu não tiver experimentado. E isso é um desafio quando alguém me procura na formação e tem todo um construto mais acadêmico, mas não tem experiencial. E talvez aconteça o mesmo, né? A pessoa que tenha muita experiência, mas ela também não tem a questão do conhecimento mais técnico. Então, assim, esses 2 pezinhos aqui que a gente precisa entender que a gente precisa do lifelong learning, a aprendizagem contínua, que inclusive é uma habilidade muito bem-vinda, não só dentro do Fórum Econômico Mundial, mas numa série de escalas de habilidades para o futuro. O aprendizado contínuo, lifelong learning, fazem parte de um crescimento profissional e do mentor seria a mesma coisa. Eu já implantei programas dentro de empresas que justamente o desafio era esse. Pessoas muito gabaritadas, profissionais muito experientes, mas eles precisavam entender que é importante se atualizar. Ah, como é que é? O time que está ganhando não se mexe, mas e quando a regra muda? Quando a pergunta muda? Quando o desafio muda? Quando a lei muda? Então, a gente precisa se atualizar. A gente pode até lembrar de 2 palavrinhas que a gente fala muito quando a gente fala sobre desenvolvimento de competências, que é o upskilling e o reskilling.
Então, eu tenho uma habilidade que ela precisa ser aplicada de outra forma no momento atual. Eu tenho uma habilidade que precisa ser aplicada em outro lugar no momento atual. Então, eu preciso entender se eu sou capaz de me permitir experiências e conhecimentos novos. Então, responde aí, de 0 a 10, o quanto você é capaz de se permitir experiências e conhecimentos novos. E essa resposta é para você, não é para mim. Então, seja sincero e transparente com você mesmo. Bom, nossa proposta aqui é ficar 7 minutinhos batendo papo. Então, são 7 minutos diário. Então, para finalizar, vou fazer o convite. A gente pode continuar essa conversa lá na comunidade, no WhatsApp, Ser Mentor. Seus comentários e sugestões são super bem-vindos aqui nesse episódio. Eu vou acompanhar e vou ler todos. Gostou do conteúdo? Compartilha nosso canal do YouTube, Spotify. A gente tem conteúdo o dia inteiro em todas as nossas redes, tá bom? E eu vou terminar com aquele meu voto, que é desejar que você faça excelentes escolhas no dia de hoje, pois os seus resultados dependem delas. Abraço!